O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra de hoje nos chama a atenção para o tema do perdão. Perdoar é algo essencial para a nossa vida. Para a nossa vida enquanto ser humano, naquilo que nos constitui de sentimentos, de estrutura humana, naquilo que se relaciona ao nosso campo psicológico. Quantas pessoas sofrem humanamente, fisicamente e psicologicamente porque não conseguem perdoar. E por que não conseguem perdoar? Porque já foram longe demais em todos os seus sentimentos, foram longe demais em tudo aquilo que foi acumulando dentro do coração de sentimentos ruins, e agora já não conseguem mais voltar atrás. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não avançarmos demais e depois não conseguirmos voltar atrás. É isto que nos chama a atenção o livro do Eclesiástico, primeira leitura que nós ouvimos.
O autor do livro do Eclesiástico, ele nos diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis. O rancor e a raiva são sentimentos detestáveis, porque a origem de tudo, a origem da falta de perdão e de todos os outros sentimentos ruins dentro de nós está nesta semente do rancor e da raiva. Se nós não cuidamos bem do rancor e da raiva, isto vai crescendo dentro de nós e vai se transformando em tantos outros sentimentos ruins. A nossa vida é marcada por encontros e desencontros. Dizer que nós nunca teremos o desencontro com alguém, um desafeto com alguém, seria mentira. Constantemente nós temos desencontros e desafeto com as pessoas. Mas se nós não cuidamos bem destes desencontros, destes desafetos, nós jogamos para dentro rancor e raiva. E passamos às vezes o dia inteiro remoendo os nossos rancores, as nossas raivas, quando não passamos a semana inteira remoendo os nossos rancores, as nossas raivas, até que este rancor e esta raiva se transforma em ressentimento. Se transforma em ressentimento. E do ressentimento para mágoa. E da mágoa para o sentimento de vingança. E do sentimento de vingança para o ódio. Isto não tem fim. Nós vamos longe demais. Avançamos demais. Justamente porque não prestamos atenção naquele momento do desencontro, do desafeto. Porque não prestamos atenção quando jogamos rancor e raiva para dentro de nós. Não prestamos atenção que aquele rancor e aquela raiva foi sendo remoído dentro de nós e foi se transformando em ressentimento. E não prestamos atenção quando tudo se transformou em ressentimento, e do ressentimento para a mágoa, da mágoa para a vingança, da vingança para o ódio, e como já disse, não tem limites. O autor do livro do Eclesiástico nos diz: preste atenção. Preste bastante atenção, para que este rancor e esta raiva não cresça dentro de você. E como fazer para que o rancor e a raiva não cresça dentro de nós, sendo que desencontros e desafetos nós teremos sempre com as pessoas? O que fazer? Olhe para os mandamentos de Deus, olhe para a aliança, é isso que o autor diz lá no finalzinho da leitura. Ou seja, entregue tudo isso nas mãos de Deus, coloque tudo isso em oração, entregue as pessoas das quais você teve desencontro e desafetos nas mãos de Deus, faça uma oração, que com certeza no outro dia você vai conseguir se aproximar dela, e ali está a possibilidade da reconciliação. O contrário, você vai se distanciando tanto, que quando deseja voltar para a reconciliação, já não consegue, o coração está duro demais, o coração está fechado, o coração está recalcado, não consegue voltar atrás. E quantas pessoas sofrem hoje por causa disso? Pessoas que desejam voltar atrás, mas não conseguem. Pessoas que perderam amizades, pessoas que perderam famílias, perderam tudo e não conseguem voltar atrás. Já se tornou tarde demais para isto. Por isso, queridos, este convite que a palavra de Deus nos faz, este convite que o autor do livro do Eclesiástico nos faz, é realmente para nos chamar a atenção. Olhe para a sua vida, olhe para os seus encontros e os seus desencontros, os seus desafetos, e preste bastante atenção no que você está cultivando, no que você está cultivando dentro do seu coração. Jesus continua esta temática, só que agora falando do perdão. Pedro se aproxima de Jesus
e pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? E já responde: até 7 vezes? Pedro era um homem de muitos desencontros e desafetos. A tradição da igreja nos mostra Pedro como um homem de personalidade difícil, um homem rude, e por isso deveria ter muitos desencontros e desafetos com os próprios apóstolos, com os discípulos de Jesus. Por isso que ele chega até Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? 7 na literatura bíblica é o número da perfeição. Mas Jesus responde: não somente 7, mas 70 vezes 7 é a plenitude infinita do perdão de Deus. Qual é o grande modelo para o nosso perdão? É a plenitude infinita do perdão de Deus. É assim que nós temos que perdoar. E perdoar é uma questão de vontade. Padre, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer aquilo que me fizeram. Eu não consigo esquecer as mágoas que ficaram no meu coração. Talvez você nunca vai esquecer. Talvez estas mágoas nunca vão desaparecer do seu coração, mas você precisa perdoar. É uma questão de vontade. Você precisa perdoar para que você possa, não obstante a tudo isso que ficou, poder olhar para as pessoas e reconhecer nelas o seu irmão em Cristo. Apesar de tudo, apesar das feridas, das mágoas, poder olhar para o seu irmão e reconhecer nele um irmão em Cristo. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Por 2 motivos. Primeiro, porque não se perdoam. As pessoas não se perdoam. E perdoar a si mesmo significa reconhecer qual é a minha parte naquele desencontro e naquele desafeto. Porque na maior parte das vezes as pessoas querem estar com a verdade. E enquanto você estiver afirmando que está com a verdade, que você está certo, você sempre estará errado. Sempre. É preciso perdoar a si mesmo, reconhecer qual foi a minha parte naquele desencontro, naquele desafeto, reconhecer que existem coisas erradas em mim também, fragilidades dentro de mim, para que eu possa olhar para o outro e perceber que o outro também tem fragilidades, que o outro também erra, e isto já é uma porta que se abre para a aproximação, para a reconciliação. Já é uma porta que se abre. Nós não conseguimos perdoar, segundo, porque nós ainda não temos o coração preparado para amar, como Deus quer que nós amemos. Nós não temos o coração preparado para amar, por causa da nossa história de vida. Durante toda a nossa vida, nós fomos acumulando falta de perdões. E quantos perdões nós deixamos de dar ao longo da nossa vida? E o nosso coração foi se tornando assim como ele está hoje, tão difícil de amar. O nosso coração foi se tornando fechado como está hoje. É preciso olhar para a sua vida, olhar para a nossa vida, para a nossa história e resgatar tudo aquilo que ficou e poder oferecer aqueles perdões que você não ofereceu, para que hoje você se prepare também para oferecer o perdão de hoje, para oferecer o seu perdão de hoje. Então, 2 motivos talvez nos impedem de perdoar, 2 grandes motivos, porque nós não nos perdoamos a si mesmos, não sabemos reconhecer a nossa parte naquele desencontro, naquele desafeto, porque nós não temos ainda o coração preparado para amar como Deus quer que nós amemos, justamente por causa da nossa história, de tantos perdões que ao longo da nossa história nós não oferecemos. Para que perdoar? Para que perdoar?
para que sejamos livres. Para que sejamos livres. Existem pessoas que estão amarradas umas às outras, e amarradas por sentimentos ruins. Existem pessoas que passam o dia pensando o que vai fazer de mal para o outro. Existem pessoas que se alegram com a derrota do outro. Existem pessoas que ficam esperando a oportunidade para se vingar, e ainda dizem que a vingança vem em pratos frios. Pessoas que estão amarradas, acorrentadas umas às outras. Nós precisamos perdoar para dar a liberdade às pessoas e para sermos livres também. Nós precisamos perdoar para dizer para outra pessoa: você pode ir, seguir a sua vida, construir a sua vida e ser feliz, porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou seguir a minha vida, eu vou construir a minha vida e eu vou ser feliz também. Eu não quero mais essas amarras, eu não quero mais viver preso, amarrado a você por esses sentimentos ruins. Seja livre, porque eu também quero viver esta liberdade, porque eu também quero sentir alegria no meu coração, porque eu também quero ser feliz, porque já não aguento mais. Este é o grande motivo para oferecermos o nosso perdão às pessoas. Por isso, nesta noite, a partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, que o nosso coração possa se abrir como terra boa para esta semente, e que nós possamos encontrar nesta palavra um caminho de conversão para a nossa vida e um caminho para todos aqueles perdões que nós precisamos oferecer.